pentecostais e carismáticos tentaram convencer o mundo de que o batismo no Espírito Santo está ligado a línguas, fogo ou uma experiência após a salvação. Ao aprendermos o que é o batismo no Espírito Santo, devemos lembrar que o batismo significa imersão. No batismo temos o batizador, o batizando e o elemento em que se imerge o batizando. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz que o Senhor Jesus é o batizador. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que os batizados são os salvos, os crentes. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ou seja, no mesmo versículo, capítulo, diz que o elemento em que o batizado foi introduzido é o Espírito Santo. Os evangelhos profetizaram sobre o batismo no Espírito Santo. Você pode ler isso em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8 e Lucas capítulo 3, versículo 18. As multidões de pessoas que vieram a João Batista no deserto não tinham certeza sobre sua identidade. Que ele era um profeta era evidente, e eles se perguntavam se ele era o Cristo. João falou de seu batismo de arrependimento, dizendo: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. A evidência para confirmar aquele mais poderoso do que ele era o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. João explica o batismo no fogo no versículo seguinte, versículo 12 de Mateus capítulo 3, direcionando seus comentários aos fariseus e saduceus. A menção de fogo não deve ser confundida com as línguas repartidas como que de fogo, descrito em Atos capítulo 2, versículo 3. Em vez disso, João descreve o propósito desse batismo. Ele diz que seria para julgar aqueles pecadores. Julgar, de julgamento. O fogo fala de julgamento. João diz que esse batismo produziria dois resultados. Recolher o seu trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. O batismo no fogo virá no futuro, quando Israel e o mundo forem imersos no julgamento da tribulação. Esse julgamento resultará em assegurar um povo para Deus, enquanto outros se dirigem para o fogo inextinguível da segunda morte. Leia Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. Vamos agora nos focar na promessa do Espírito Santo registrados em Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. O Senhor Jesus deu a seus seguidores mais pistas sobre a natureza do Espírito Santo antes de sua ascensão. Ele os lembrou da promessa do Pai de enviar o Espírito, que viria quando a palavra profética de João fosse cumprida no batismo no Espírito Santo. Então o Senhor capacitaria as pessoas a receber o Espírito. O Senhor deu instrução específicas 40 dias após a ressurreição. Quanto à sua localização, ele lhes disse para não se afastarem de Jerusalém, e quanto ao tempo, seria não muitos dias depois. Tudo isso está em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Ao mesmo tempo, haveria uma recepção correspondente do Espírito, exibida em poder, e uma vinda sobre eles. Você pode ler isto em Atos capítulo 1, versículo 8. Mais tarde, Pedro liga a ideia de que, porque o batismo no Espírito Santo ocorreu, a recepção do Espírito é pessoal. Ele disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Nós também temos outro registro: Deus ressuscitou a este Jesus, palavras do apóstolo Pedro, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus,
E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos capítulo 2. A respeito da sua visita à casa de Cornélio, ou seja, do apóstolo Pedro à casa de Cornélio, ele disse: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Isso está registrado em Atos capítulo 11, versículos 15 a 13. O que aconteceu no Pentecostes registrado em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4? Pentecostes, ou Festas das Semanas, era uma festa 50 dias após a Festa das Primícias. A Festa das Primícias falava do dia da ressurreição do Senhor Jesus, algo que aconteceu. Você pode ler sobre esta e outras festas em Levítico capítulo 23. Leia o versículo 10 a 11, versículo 15 a 12, onde fala da Festa das Primícias. Os seguidores do Senhor estavam esperando em Jerusalém conforme as instruções. A prometida bênção de ocorrências biblicamente significativas ocorreu quase simultaneamente. No versículo 2 de Atos capítulo 2, declara que veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. No versículo 3 diz: apareceram-lhes línguas, como de fogo, que se distribuíam e pousaram sobre cada um deles. No versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo, e os cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que nos preocupa é o significado do versículo 2, onde o som encheu a casa. O som que encheu a sala onde eles se assentaram é importante quando nos lembramos da definição do batismo. Um batismo exige imersão. Observe que veio um som do céu para a casa onde eles estavam sentados. Um batismo também requer submersão e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Um batismo precisa surgir, mostrando quando eles saíram para falar maravilhas, ou as maravilhosas obras de Deus, em dialetos incultos e perfeitamente falados. O batismo requer alguém que batiza. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que isso ocorreria em breve, como João havia profetizado. O batismo requer um elemento no qual ser batizado. Assim como que estão sendo batizados, e o Espírito Santo de Deus literalmente encheu a casa para batizar aqueles crentes. Pedro continuaria descrevendo a importância da vinda do Espírito Santo como um todo, mas não fala do batismo. Nunca mais há uma imersão literal no Espírito, como mencionado em Atos. Por isso, deve ser muito importante. Então, qual é a sua implicação? Vamos explicar isto. Em 1 Coríntios, e espero que você, se veio até aqui comigo no vídeo, presta atenção, porque é aí que está a grande confusão pentecostal e carismática por não entender as Escrituras. Focar-se e fazer uma doutrina ou várias doutrinas em cima de um versículo da Bíblia, esquecendo que existem outros versículos para ajudar aquilo que não entendemos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo fala do propósito do batismo no Espírito Santo. Temos que esperar até que Paulo escreva aos Coríntios para aprender o significado do batismo no Espírito. Ao abordar a unidade e diversidade do dom dentro da Assembleia Local, Paulo afirma que o corpo de Cristo
às vezes chamada ou chamado de igreja na sua totalidade universal, tem muitas partes que compõem o corpo. Atos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Então ele prova isto dizendo, porque em um espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e todos foram dados a beber de um espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Com relação ao batismo no Espírito, Paulo afirma que seu propósito era formar um corpo que seria composto de muitas partes. Ao ler a palavra batizado em 1 Coríntios capítulo 12, procure um exemplo bíblico de imersão no Espírito. Não está em Atos 18, quando Paulo estava em Corinto, ou em qualquer outro momento, exceto no evento corporativo de Atos capítulo 2, versículo 4. Foram lá que estes corintos salvos também estavam incluídos naquele batismo único. Para os crentes de hoje, o batismo no Espírito, no Pentecoste, foi o veículo pelo qual fomos batizados ao corpo de Cristo na salvação, assim como, de forma paralela, a morte de Cristo no Calvário foi o meio pelo qual morri para o pecado e para a lei. Romanos capítulo 6 e 7, os dois capítulos. Lendo Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 e Colossenses capítulo 2, versículo 10, vamos perceber que estes versículos tratam do aspecto prático do batismo no Espírito Santo. A implicação do batismo do Espírito é que todos os crentes se tornam parte do corpo de Cristo. Efésios capítulo 1 explica que Cristo, à direita de Deus, é a cabeça e a igreja é o corpo. Todo crente tem um vínculo permanente com Cristo. Além disso, o corpo é chamado de a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Cristo não precisa de nada e ainda assim deu à igreja o propósito de ser essencial para ele. O propósito de ela ser essencial para ele. Por outro lado, a carta de Colossenses indica que a igreja é completa nele, em Cristo, por causa do batismo no Espírito, que ocorreu uma única vez, lá em Atos capítulo 2. Por causa do batismo no Espírito e da formação do corpo, sabemos que nunca devemos olhar além de Cristo para o cumprimento da vida ou da eternidade. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro